Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Convido a irmã da igreja que abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. Diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o maior milagre que já houve. Mas esse milagre não veio isolado. A morte dele foi cercada de vários outros milagres. E faz sentido que a terra trema, que sepulcros se abram e que o véu do templo se rasgue quando aquele que só tem a imortalidade entrega o Espírito. Quanto mais pensamos na morte do Filho de Deus, mais se fica maravilhado. Que o Senhor, ainda em carne, se submeteu ao poder da morte e consentiu em ser lançado à sepultura, isso é um grande mistério. Mas ainda assim, o véu rasgar não é um milagre a ser ignorado. Ele era feito de linho fino, tecido, com querubins, formando uma figura de querubins. Era uma peça de tapeçaria durável, resistente. Nenhuma mão humana poderia ter rasgado aquele véu, nem por qualquer acidente. Mas no instante em que Jesus foi rasgado pela morte, o grande véu que ocultava o Santo dos Santos foi rasgado em dois, de alto a baixo. A mensagem de hoje vai ter 3 partes. Primeiro, veremos o que foi feito. O véu foi rasgado. Em segundo, veremos o que nós possuímos por causa disso. Nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E então, em terceiro lugar, nós veremos como exercitamos essa graça. Nós entramos por um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, primeiro, o que foi feito? É um fato histórico, que aquele véu glorioso no templo foi rasgado em 2, de alto a baixo. Mas como fato espiritual, que é muito mais importante para nós, a ordenança legal separadora foi abolida. A partir daquela hora, todo o sistema de tipos, sombras e cerimônias havia terminado. A antiga aliança terminou. De agora em diante, Deus não habita mais nas densas trevas do Santo dos Santos, nem resplandece mais no meio dos querubins. O lugar especial se desfez, e não há mais santuário onde o sumo sacerdote terreno possa entrar. As expiações e sacrifícios chegaram ao fim. Debaixo da lei existia esta ordenança, que nenhum homem jamais deveria entrar no Santo dos Santos, com uma única exceção, o sumo sacerdote, e ele apenas uma vez no ano, e não sem sangue. Se qualquer homem tentasse entrar ali, deveria morrer, como culpado de profanar o lugar secreto do Altíssimo.
Quem poderia ficar na presença daquele que é fogo consumidor? Essa ordem de distância corre por toda a lei, pois até o lugar santo, que era a antessala do Santo dos Santos, era exclusivo para os sacerdotes. O lugar do povo era permanecer à distância. Desde a instituição da lei, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, a ordenança foi: marque ao redor do monte limites para o povo. Êxodo 19, 12. Não suba. E Levítico 16, 2 a 5 diz: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário: com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Tudo isso terminou. O preceito de ficar afastado está revogado. E o convite agora é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Acheguemo-nos. É agora o espírito do Evangelho. Alguns do povo de Deus ainda não perceberam este fato gracioso, pois ainda adoram de longe. Muitas das nossas orações possuem uma linguagem solene, majestosa, mas distante. Infelizmente, falta uma confiança no Pai de amor, como uma criança fala com seu pai aqui na terra. Irmãos, por que vocês se mantêm afastados, tremendo como se fosse um escravo? Aproxime-se com plena certeza de fé. Jesus te tornou próximo, tão próximo quanto Ele mesmo, o Filho, é. Portanto, que nada impeça a tua entrada. Certamente nenhuma lei te proíbe, e o amor infinito te convida a chegar a Deus. Esse rasgar do véu significou também a remoção do pecado que separa. O pecado é, na verdade, o grande divisor entre Deus e o homem. Aquele véu azul, púrpura e de linho fino não podia realmente separar o homem de Deus. Porque Deus, pela sua onipresença, não está longe de nenhum de nós. O pecado é um muro de separação muito mais eficaz. Ele abre um abismo entre o pecador e seu juiz. O pecado fecha a oração e o louvor e toda forma de exercício religioso. O pecado faz com que Deus se oponha a nós, porque, na verdade, nós andamos contrários a Ele. O pecado, ao separar a alma de Deus, causa a morte espiritual, que é, ao mesmo tempo, o efeito e a pena da transgressão. Como poderá um Deus santo ter comunhão com criaturas impuras? Habitará a justiça com a injustiça? Permanecerá a pureza perfeita com o mal horrendo? Mas Cristo afastou o pecado pelo sacrifício de si mesmo,
Ele tira o pecado do mundo. Pelo derramamento do seu sangue precioso, nós somos purificados de todo o pecado. E aquela promessa da nova aliança se cumpre. Hebreus 10:17, citando Jeremias 31. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Quando o pecado se vai, o perdão e a justificação são tão reais e completos que nada mais divide o pecador de seu Deus misericordioso. O juiz é agora Pai. Aquele que antes deveria necessariamente condenar, agora se encontra justamente absolvendo e aceitando. O véu é rasgado, a separação é anulada e o pecado é perdoado. Lembre-se também que a pecaminosidade é removida por nosso Senhor Jesus. Não é somente o pecado que cometemos, mas o que somos que nos mantém separados de Deus. Temos o pecado enraizado em nós. Como podemos ter comunhão com Deus com os nossos olhos cegos, nossos ouvidos entupidos, nossos corações endurecidos e os nossos sentidos embrutecidos pelo pecado? Toda a nossa natureza está manchada, envenenada, pervertida pelo mal. Como podemos conhecer o Senhor? Pela morte de nosso Senhor Jesus, a aliança da graça é estabelecida conosco. E Hebreus 10:16, também citando Jeremias 31, descreve dessa forma: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Quando é assim, quando a vontade de Deus é inscrita no coração e a natureza é totalmente mudada, então o véu que nos separa de Deus é removido. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A diferença de natureza impunha um véu, mas o novo nascimento, pela preciosa morte de Jesus e a santificação que vem necessariamente depois, removem este véu. Aquele que abomina o pecado, que luta pela santidade e trabalha para aperfeiçoá-la no temor de Deus, está em comunhão com Deus. Quando a graça nos torna participantes da natureza divina, por estarmos em união com o Senhor, então o véu é removido. Tá bom, então alguém pode dizer, mas Deus ainda é Deus, e nós somos pobres, fracos, criaturas. Entre Deus e o homem deve necessariamente haver algum véu separador, por causa da grande distância, da grande disparidade entre o Criador e a criatura. Como que o finito e o infinito poderão ter comunhão? Deus é maior do que os céus, e nós não somos nada. Somos menos que nada. Como que pode dar match? Quando o Senhor chega perto dos seus favorecidos, eles reconhecem quão indignos e incapazes são de suportar a glória de Deus. O apóstolo João disse, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Apocalipse 1:17. Jacó disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus,
a porta dos céus. Gênesis 28, 17. Tudo isso é verdadeiro, pois o Senhor diz em Êxodo 33, 20: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Então, como pode o homem estar diante de Deus? Mas o Senhor Jesus preenche a distância separadora. Eis o porquê o Filho de Deus veio ao mundo e tomou sobre si a nossa natureza. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Hebreus 2,14. Então, ele é participante tanto da natureza divina, como também, ao mesmo tempo, da nossa natureza humana. Embora ele seja Deus, tanto quanto Deus é Deus, ainda assim é tão verdadeiramente homem quanto o homem é homem. Na pessoa do Senhor Jesus, vemos Deus e o homem na mais íntima aliança imaginável, pois eles estão unidos em uma pessoa só e para sempre. O abismo é inteiramente preenchido pelo fato de que Jesus passou conosco até o fim amargo, até a morte de cruz. Ele percorreu toda a carreira humana até o túmulo. E assim vemos que o véu que havia entre a natureza de Deus e a natureza do homem é rasgado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos no Santo dos Santos pela sua carne, que liga a humanidade à divindade. Agora, isso vale apenas para os que creem. Aqueles que recusam a Jesus, recusam o único caminho de acesso a Deus. Deus não é acessível exceto através do véu rasgado pela morte de Jesus. Vem por esse caminho e você pode vir livremente. Recuse vir por esse caminho e entre você e Deus pendura-se um véu intransponível. Sem Cristo, você está sem Deus e sem esperança. O próprio Jesus falou: se não creres que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. João 8, 24. Deus conceda que isso não aconteça a nenhum de vocês hoje. Mas para os crentes, o véu não está enrolado, mas rasgado. O véu não foi desenganchado e dobrado para que pudesse ser recolocado em seu lugar no futuro. Não. Mas a mão divina o tomou e o rasgou de alto a baixo. Nunca mais poderá ser pendurado. Entre os que estão em Cristo Jesus e o grande Deus, não haverá jamais outra separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Só um véu foi feito, e como ele está rasgado, o único separador está destruído. Você se alegra ao pensar sobre isso? O próprio diabo jamais poderá agora separar-me de Deus. Ele pode e vai tentar. Mas o máximo que poderá fazer será pendurar um véu rasgado. E de que serviria isso, senão para mostrar a sua impotência? Deus rasgou o véu e o diabo não pode remendá-lo. Existe acesso entre o crente e seu Deus.
e tal acesso é livre para sempre. O rasgo não está num canto, mas no meio, como diz o evangelista Lucas. Não é um pequeno rasgo por onde possamos ver um pouquinho, mas é rasgado de alto a baixo. Há uma entrada feita até para o maior dos pecadores. Se houvesse apenas um pequeno buraco cortado através dele, só os pecadores mais magrinhos iam conseguir se esgueirar por ali. Mas que ato de misericórdia é este que o véu está rasgado no meio, de maneira que o principal dos pecadores possa encontrar passagem ampla. E, finalmente, notem que esse véu, quando foi rasgado por Deus, não por homem. Não foi a violência de uma multidão furiosa, ou talvez um maluco numa noite escura. Foi o ato de Deus somente. Quem que rasgou? Ora, se não Deus somente. Se outro tivesse feito, poderíamos pensar em substituir a cortina. Mas se o Senhor o fez, está feito, de forma justa, definitiva e irreversível. É Deus mesmo quem colocou o pecado sobre Cristo, e em Cristo o colocou fora. Deus mesmo abriu a porta do céu para os crentes e proveu um meio pelo qual as almas dos homens podem chegar até Ele. Em segundo lugar, observem o que nós temos. Tendo ousadia para entrar no santuário, tendo um grande sacerdote e tendo o coração purificado e o corpo lavado. Observe o tendo triplo no parágrafo. E não se conforme em ficar sem um desses três. Primeiro, temos ousadia para entrar. Existem graus de ousadia, mas este aqui é um dos mais altos. Imagine os sacerdotes, como eles devem ter ficado atônitos quando viram aquilo, com medo de morrer instantaneamente. Será que fugiram? Saíram correndo? Desviaram o olhar? É preciso uma medida de ousadia para olhar firmemente para o mistério de Deus, coisas que os anjos anelam perscrutar. E é bom que não se olhe com mero espírito bisbilhoteiro as profundas coisas de Deus. É preciso ousadia para contemplar os esplendores do amor salvador. Se alguém olhou para o Santo dos Santos quando o véu foi rasgado, foi dos mais corajosos, porque o mais provável é que eles temeram o mesmo fim dos homens de Bet-Semes, em 1 Samuel capítulo 6, quando 70 homens morreram porque olharam para dentro da arca. 1 Samuel 6, 20 diz: os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? O Espírito Santo nos convida a olhar para o lugar santo e contemplá-lo com olhos reverentes. Observe o propiciatório, onde era espargido o sangue do sacrifício. Veja a arca da aliança, toda revestida em ouro. Ali dentro,
o maná com o qual Deus alimentou o seu povo, e as tábuas da lei, e a vara de Arão que brotou. Olhe, mas não se contente só com o olhar. Hebreus 10:19 diz: tendo ousadia para entrar. Já não olhamos de longe, mas entramos no santuário interior com confiança. Estar dentro do véu devia encher o servo de Deus de uma sensação avassaladora da presença divina. Imagine ele sozinho, isolado de todo mundo, não tendo com ele ninguém, senão o glorioso Jeová. Que nesta noite possamos entrar no Santo dos Santos nesse sentido. Separados do mundo, saiba que o Senhor está aqui, mais próximo, e desfrute pessoalmente a presença dEle. Quão consolador é sentir que o Senhor dos céus está conosco. Sabemos que nosso Deus é socorro bem presente na tribulação. E é uma das maiores alegrias debaixo do céu poder cantar: Jeová Chamá, o Senhor está aqui. Primeiro, trememos na presença divina. Mas à medida que nos sentimos mais diante daquele que nos adotou, nos aproximamos dele, nos sentimos mais em casa. E nós cantamos como Moisés: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tem gente que vive como se Deus fosse um japonês. Sabe que existe, mas está lá do outro lado do mundo. Distante, inacessível. Não espere só para quando chegar no céu, para desfrutar da sua doce presença. Jesus nos tornou próximos pelo seu precioso sangue. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Procure, no seu dia a dia, viver em tão grande proximidade com Deus quanto o sumo sacerdote quando ele estava dentro do lugar santíssimo. Repare que o véu rasgado não serve de nada até que tenhamos ousadia para entrar. Por que nós ainda estamos fora? Não sejamos lentos em tornar nossa liberdade e vir ao trono. O sumo sacerdote entrou dentro do véu, daquele véu azul, púrpura, escarlate e linho fino, e com sangue e com incenso, para que nele orasse por Israel. E ali ficou diante do Altíssimo, intercedendo para que abençoasse o povo. Irmãos, a oração é uma instituição divina, e ela nos pertence, mas existem modos de orar. Há a oração daquele que parece estar excluído do templo, figurativamente falando, claro. Há a oração daquele que está no átrio dos gentios, de longe, voltado para o templo. Há a oração daquele que chega onde está Israel e suplica a Deus. Há a oração no átrio dos sacerdotes, quando o homem de Deus santificado faz a intercessão. Mas a melhor oração de todas é a que é oferecida no Santo dos Santos. Não há medo de a oração não ser ouvida quando você está no Santo dos Santos. Na verdade, a própria posição do homem
prova que ele foi aceito por Deus, porque se não fosse, ele já teria morrido. Ele está em cima do terreno mais seguro de aceitação e está tão perto de Deus que todo o seu desejo é ouvido. Ali, o homem é visto por inteiro, pois está muito perto de Deus. Seus pensamentos são lidos, suas lágrimas são vistas, seus suspiros são ouvidos. Pode pedir o que quiser, e lhe será feito. Deus nos ensine a orar assim, diante de sua presença. Mas o sumo sacerdote, se lembrarem, depois de ter orado a Deus, ele saía e abençoava o povo. Vestia as vestes de glória e beleza que havia deixado de lado quando entrou no lugar santo, pois ali ficava todo de branco e nada mais. Mas agora saía trajando o peitoral e todos aqueles ornamentos e abençoava o povo. Isso é o que vocês farão se tiverem ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Abençoarão o povo que vos cerca. O Senhor nos abençoou e você será uma bênção. Teu procedimento será exemplo. Tuas palavras serão como orvalho do Senhor. O doente será consolado. O desesperado será encorajado. O morno será incendiado por teu amor. Você será um canal de bênção. João 7,38 diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que cada um de nós tenhamos ousadia para entrar, a fim de sairmos carregados de bênçãos para distribuir. E se vocês repararem no texto, verão que esta ousadia ela é bem fundamentada. E aqui eu entro no segundo tendo. A primeira palavra do versículo é portanto, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia. Paulo escreve aqui um dos seus portantos. Por que temos ousadia? Ora, ele havia acabado de explicar. O sacerdócio de Jesus Cristo é superior e perfeito. Os sacerdotes, eles precisavam apresentar sacrifícios dia após dia, versículo 11. Mas esses sacrifícios nunca jamais podem remover pecados. Mas Jesus, versículo 12, tendo oferecido um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículo 14. E acrescenta no 17, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Tendo este sumo sacerdote, portanto, temos a ousadia de entrar na presença de Deus. Agora não temos medo de morrer no lugar mais santo. O sumo sacerdote, quem quer que fosse, devia sempre temer aquele dia solene da expiação, quando tinha de adentrar ao lugar reservado. Mas nós não podemos morrer no lugar santo agora, uma vez que Jesus morreu por nós. A morte de Jesus é a garantia da vida eterna de todos por quem ele morreu. Nossa ousadia provém da perfeição de seu sacrifício. No versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Confiamos no sacrifício de Cristo, crendo que ele foi um substituto tão perfeito por nós, que não é possível que morramos depois que o nosso substituto já morreu. E devemos ser aceitos
porque ele foi aceito. Cremos que o precioso sangue, tão eficaz removendo o pecado de nós, já não estamos sujeitos à ira de Deus. Se houver pecado em nós, somos tão lavados, tão purificados e tão plenamente justificados que somos aceitos no amado. Além disso, temos certeza de que, assim como um sacerdote tinha o direito de habitar perto de Deus, temos também este privilégio, pois Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. E todos os privilégios do ofício vêm a nós também. Temos uma missão dentro do lugar santo. Somos chamados a entrar ali, em negócios sagrados, e por isso não temos medo de sermos intrusos. Um ladrão pode até entrar numa casa, mas ele não entra com ousadia. Está sempre receoso de ser surpreendido. Nós não entramos no Santo dos Santos como arrombadores, nem como estranhos. Entramos obedecendo a um chamado para cumprir nossa ocupação. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, estamos em casa com Deus. Onde deveria ser ousado um filho, senão na casa de seu pai? Onde deveria um sacerdote estar, senão no templo de seu Deus, para cujo serviço foi separado? Onde deveria viver um pecador lavado com sangue, senão com o seu Deus, com quem está reconciliado? Agora, nós temos tanto amor a Deus e tanto deleite nele, que nunca nos ocorre que somos intrusos quando nos aproximamos dele. Seu nome não nos causa mais terror, mas alegria real. Seu nome é a música a qual as nossas vidas estão afinadas. Embora Deus seja fogo consumidor, nós o amamos assim, porque só queimará nossa escória, e nós desejamos perder aquelas impurezas. Estar com Deus não é desagradável para nós. Nos regozijamos nele. Assim, temos desejo de entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E para encerrar esse ponto, podemos entrar em todo o tempo, porque o véu está sempre rasgado. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, mas agora o véu está rasgado todos os dias, tanto no domingo quanto na segunda-feira, tanto pela manhã quanto à noite. E mesmo que os teus olhos da fé estejam turvos, entre. Quando as lágrimas caem, entre. E mesmo se acaso tenha pecado, lembre-se de que o acesso está aberto à tua oração penitente. Entre ainda assim, pecador como és. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Entre, pois o véu não está lá para te excluir, embora a dúvida e a incredulidade possam fazer crer o contrário. O véu não pode estar lá, porque foi rasgado. Terceiro e último ponto. Como nós exercemos essa graça? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue
de Jesus. Meus irmãos, não há caminho para o Santo dos Santos sem sangue. O caminho está aberto e temos ousadia para entrar, mas não sem o sangue de Jesus. Seria insensatez pensar em aproximar-se de Deus sem o sangue do grande sacrifício. Devemos sempre nos revestir desta expiação. Assim como sem derramamento de sangue não há remissão, também sem esse sangue não há acesso a Deus. Em seguida, o caminho pelo qual entramos é um caminho infalível. Reparem nessa palavra. Por um novo e vivo caminho. Isso significa por um caminho que está sempre fresco. O grego original sugere a ideia de recém-traspassado. Jesus morreu há muito tempo, mas a sua morte é a mesma agora como era no momento de sua ocorrência. Chegamos a Deus por um caminho que é sempre eficaz diante de Deus. Ele nunca perde seu frescor, seu poder. O caminho não se desgasta pelo longo tempo, é sempre novo. Se Jesus Cristo morreu ontem, não sentiria que você pode invocar o seu mérito hoje? Muito bem. Então podemos invocar este mérito após estes 20 séculos com tanta confiança como na primeira hora. A cruz é tão gloriosa como se ele ainda estivesse nela. O vigor e a força da morte expiatória sejam sempre novos aos nossos corações, e que a doutrina da expiação nunca envelheça, mas que seja sempre renovo para as nossas almas. Então o apóstolo acrescenta: é um caminho vivo. Veja que palavra maravilhosa. O caminho por onde o sumo sacerdote ia era um caminho material e, portanto, um caminho morto. Mas nós entramos por um caminho espiritual, adequado aos nossos espíritos. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando vamos a Deus por esse caminho, o próprio caminho nos conduz, guia e sustenta. É um caminho consagrado que Ele nos abriu. O termo grego aqui tem o significado de consagrar, dedicar, renovar ou inaugurar. Imagine assim, quando uma rodovia nova é construída, é pavimentada, e vai lá um político para fazer a sua inauguração, então ela é aberta ao público, ela é dedicada ao público. Da mesma forma, esse caminho nos foi dedicado, nos foi consagrado. Ele consagrou o caminho para com Deus e dedicou para nós, para que nós usemos esse caminho livremente. Se tem uma estrada para mim, posso usá-la sem medo. E o caminho para Deus e o céu por Jesus Cristo é consagrado pelo Salvador para os seus eleitos. É a estrada do Rei para os peregrinos que vão à cidade celestial. Portanto, usemos este caminho consagrado para nós. Por fim, é um caminho pela sua carne. Pois quando vamos a Deus, ainda assim, vamos através de sua carne. Não há chegada a Deus senão pelo Filho encarnado.
Deus em carne humana é nosso caminho para o Senhor. A morte substitutiva da palavra feita carne é o caminho para o Pai. Não há como chegar a Deus senão por representação. Jesus nos representa diante de Deus. E chegamos a Deus por meio dele, que é nossa cabeça da aliança, nosso representante e precursor diante do trono do Altíssimo. Nunca procuremos orar sem Cristo. Nunca cantemos sem Cristo. Nunca preguemos sem Cristo. Não tentemos ter comunhão com Deus de qualquer forma, senão por sua carne, santificada para nós e oferecida na cruz por nossa conta. Irmãos, nós somos chamados a tomar liberdades santas com Deus. No versículo 22 fala: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Façamos isso com ousadia, pois temos um grande sumo sacerdote. Jesus é o grande sacerdote e nós somos os subsacerdotes sob ele. E como ele nos manda aproximarmos-nos de Deus e ele mesmo nos precede no caminho, sigamos a ele no interior do santuário. Porque ele vive, nós também viveremos. Não morreremos no lugar santo, a menos que ele morra. Deus não nos ferirá, a não ser que o fira. Assim, temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Acheguemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. E então o apóstolo nos declara que podemos vir com ousadia, não apenas porque o nosso sumo sacerdote precede o caminho, mas porque nós mesmos estamos preparados para a entrada. O sumo sacerdote deveria fazer duas coisas antes de poder entrar. Uma era ser aspergido pelo sangue, e a outra era ter os seus corpos lavados com água pura. Então veja a continuação do versículo 22. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. As exigências foram cumpridas. Porque o sangue que jorrou daquela cruz no Calvário nos purifica de todo pecado. E os nossos corpos foram lavados com água pura, na purificação espiritual da regeneração, que simbolizamos quando recebemos o batismo nas águas. Portanto, entremos no Santo dos Santos, corações aspergidos com sangue, corpos lavados com água pura. Estas são as preparações ordenadas para uma entrada aceitável. Aproximem-se, amados. Acheguem-se a Deus. E então permaneçam com Ele. Ele é nosso Pai. Sente-se. Desfrute. Se regozije nele. Se sacie com seu amor. E não deixe que a vossa comunhão seja quebrada. Por que haveria de ser? Por que não começar hoje mesmo a desfrutar da doce e perfeita reconciliação e deleitar-se em Deus? E ver essa comunhão crescendo em intensidade, até que enfim vejamos o Senhor face a face, e para nunca mais ter que sair. Aproxime-se, entre, desfrute da comunhão com o Senhor, habite na casa de Deus, pois o véu está rasgado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o véu está rasgado e podemos ter esse livre acesso à Tua presença, essa comunhão tão doce.
podemos estar diante de Ti, aceitos, lavados, purificados. Obrigado, Senhor, pelo sangue e pela carne de Jesus Cristo, através da qual esse acesso ao lugar santíssimo nos foi proporcionado. E não nos permita, Senhor, viver distantes da Tua presença, viver longe, afastados, mas nos ensina a viver a cada dia desfrutando da Tua preciosa comunhão. Em nome de Jesus que oramos. Amém.